Fala, gurizada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Tem contratação encaminhada no Grêmio, muito próximo de ser fechada. E o tricolor viajou para Mendoza, na Argentina, onde nesta quinta-feira jogará contra o Godoy Cruz pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, a estreia do técnico Mano Menezes, mas dois jogadores não viajaram e são desfalques de última hora e desfalques, ausências bem importantes. Eu vou te contar quem são esses jogadores e também os motivos. É tudo isso em nome de Matiello, corretora de seguros, e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Maravilha, pessoal. Antes de tudo, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vai deixando a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários. Primeiro eu quero dizer para vocês que o Crepe do Alemão é o melhor do Rio Grande do Sul de forma disparada. O Crepe do Alemão tem várias opções de salgados e também doces. Vai lá no Crepe do Alemão, que é tradição, fica em Torres, na Avenida Beira-Mar, a mais bela praia gaúcha. Também tem a teleentrega Crepe do Alemão. Bom, eu quero dizer para vocês que o Grêmio tem um jogo importantíssimo contra o Godoy Cruz e é uma espécie sim de mata-mata, embora seja a terceira rodada da fase de grupos. Por quê? Porque o Grêmio ganhou os seus dois primeiros jogos e o Godoy Cruz também fez o serviço nos dois adversários fracos do grupo, o Sportivo Luquenho e também a equipe do Atlético Grau. Dentro disso, é claro que o Grêmio deve confirmar as vitórias contra esses dois adversários também no segundo turno, apenas, óbvio, com o mando invertido. E aí fica realmente o mata-mata com o Godoy Cruz. Quem somar mais pontos vai classificar a próxima fase, lembrando que somente o primeiro colocado avança e o segundo terá a necessidade de participar dos playoffs. Dentro disso, é claro que o empate pode ser considerado um bom resultado na Argentina, desde que, claro, na partida da Arena, o Grêmio vença os argentinos. Vamos combinar que o Grêmio vem apresentando não passa confiança a ninguém, embora tenha tido sim uma melhora muito considerável no Clássico Grenal, já com o James, e também, né, óbvio que a gente projeta uma melhora muito considerável agora no início do trabalho do técnico Mano Menezes, mas ainda assim o Mano não vai fazer mágica, não vai ser da noite para o dia, mesmo que ele seja um treinador que tem o costume de fazer a equipe melhorar consideravelmente, as coisas elas não melhoram da noite para o dia. E dentro desse processo, eu quero dizer para vocês que o Grêmio ele precisa, no mínimo, pontuar, mas seria interessante vencer também por uma questão de retomada da confiança. Jogamos muito bem contra o maior rival, merecíamos a vitória, mas não vencemos. Foi pela culpa do árbitro? Foi, mas não vencemos. Então, isso pesa. O Grêmio vinha de resultados ruins na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. É importante o mais rápido possível vencer para retomar essa confiança e realmente ter essa mudança de chave, da saída do Quinteiros, de um trabalho que era ruim, para a chegada do Mano, para uma expectativa bastante positiva. A vitória ela é sempre muito importante e o próprio Mano Menezes falou sobre isso na sua entrevista coletiva de apresentação. Primeiro ganha, depois melhora. Não é primeiro desempenho para depois ganhar, porque no futebol brasileiro a velocidade em que as coisas acontecem, a própria necessidade de tabela nas competições, etc., tu tem mesmo é que ganhar, tu tem que pontuar, tu tem que passar de fase. E depois, na medida em que tu vai ganhando confiança, que tu vai tendo também a tranquilidade do ambiente interno e externo, tu vai evoluindo, vai jogando melhor e vai tendo uma construção mais eficiente. Isso, de fato, é muito importante. Bom, o Grêmio tem que ganhar, mas dois jogadores ficaram fora, são desfalques de última hora, infelizmente não embarcaram com a delegação. A gente viu alguns jogadores, né? Vi, por exemplo, Luan Cândido embarcou, um jogador que estava ficando fora, né? Não estava sendo relacionado por uma questão física, né? Estava sendo recondicionado, um jogador que pelo Bragantino não havia atuado ainda nesta temporada, fez uma estreia pelo Grêmio entrando no segundo tempo de um dos clássicos deste ano e fez depois o seu primeiro jogo como titular na Copa do Brasil e foi muito mal, né? Muita dificuldade para marcar, chegando atrasado nas jogadas e sendo expulso, deixando o Grêmio na mão naquele enfrentamento que depois o Grêmio foi classificar nos pênaltis. E o Luan Cândido, ele fez esse trabalho de recuperação, né? Depois da chegada do Marlon, ele virou também uma opção para a zaga, mas lembrando, o Marlon, ele não está à disposição porque ele não está inscrito nesta fase da Sul-Americana e por isso o Luan Cândido
está também relacionado para ser uma alternativa ao Lucas Esteves, que muito provavelmente será o titular. Mas desses dois desfalques surpresas, é óbvio que eu não estou falando do Marlon e nem do Wagner Leonardo, né? Porque esses dois a gente já havia falado aqui, vocês já sabiam. São outros dois jogadores. Mas antes de falar deles, eu quero te dizer que o Natan Pescador também está relacionado. Acho que é um movimento que o Mano faz também de gestão de vestiário, está recém-chegando, faz com que todos os jogadores se sintam importantes. E vou dizer para vocês, tá? O Natan Pescador não é um jogador tão desprezível assim, tá? Ele foi bem no Atlético Mineiro, ele foi bem no Fluminense, um jogador que chegou a atuar no futebol europeu. Me parece que ele não é muito brigador dentro de campo, né? Ele é um pouco displicente, ou foi um pouco displicente. Esperamos que ele possa mudar. Às vezes as coisas mudam da água para o vinho. Ah, posso estar sonhando, mas eu já vi, sim, casos de jogadores que estavam totalmente arquivados, desacreditados. Quando troca o treinador, as coisas mudam da água para o vinho. Vamos dar um exemplo aí no maior rival, o Bernabéi, hoje um dos principais jogadores do maior rival, um dos principais laterais do futebol brasileiro. O Kudê não usava. O Kudê tinha um titular que era o René, limitado, e quando não podia contar com o René, colocava o Robert Renan, zagueiro improvisado, e não usava o Bernabéi. E olha toda a qualidade desse lateral, né? Principalmente no que diz respeito, óbvio, à parte ofensiva. Então, a gente tem que olhar para essas situações também. Não estou passando pano para o Natan, mas entendo o Mano de relacionar. Agora sim, os dois jogadores que ficaram fora, tá? Um deles é o Gustavo Martins, tomou uma pancada, nada sério, mas por preservação ficou fora. E o Arezzo. Sim, o Grêmio não terá o Arezzo, então o centroavante titular será o Bright White e a alternativa principal para a referência do ataque será o André Henrique. O Arezzo com desconforto muscular não viajou, não é lesão, pelo menos por hora, que o Grêmio indica que não é uma lesão e sim apenas um desconforto. Contratação encaminhada, muito próxima de ser fechada. Eu vou te contar, mas antes eu quero te dizer que a Matiello Corretora de Seguros vai fazer o seguro do teu carro, da tua casa, seguro de vida. Fala com o Matiello, o proprietário, no telefone que está na tela e faz uma cotação sem compromisso. Compara o preço que tu paga hoje, as coberturas que tu tem e faz um seguro completo para tu ter a real segurança. Matiello Corretora de Seguros. O Felipão está muito próximo do Grêmio. Eu sei que já circulou ao longo do dia, que a negociação estava fechada e obviamente que eu respeito todas as informações, ainda mais da Rádio Mortal. Tenho grandes amigos na Rádio Mortal, César Fabres, Felipe Kunut, gosto muito deles, mas eu trabalho com as minhas informações, então respeitando obviamente a deles, né? Eu coloco aqui as minhas informações, as minhas apurações. Conversei com pessoas importantíssimas do Grêmio e também do lado do Felipão, que me dizem o seguinte, que a negociação ainda não está fechada, mas está sim bem avançada. Que nas últimas horas, numa reunião hoje, mais cedo, avançou de uma forma bem considerável, um avanço muito importante, há um encaminhamento, mas não foi finalizada. Ainda há uma diferença. Pelo que entendi, uma diferença pequena e confesso para vocês, não sei exatamente no que. Não sei, tô tentando descobrir e descobrindo, óbvio que trago aqui para vocês, mas ainda não sei, sendo bem honesto. Mas há uma diferença, em algum ponto ainda há uma diferença, pelo que me disseram, não é nada importante e ele deve fechar 100%. Eu diria que nesse momento o Grêmio e o Felipão estão 95% alinhados, ainda não 100%, mas devem fechar. E a ideia é fechar ainda nesta semana, não deve fugir disso, muito dificilmente. Possível que amanhã já feche, quem sabe o Grêmio já possa até anunciar para que o Felipão seja confirmado como coordenador técnico do Grêmio, algo que já conversamos bastante sobre a importância, né? Seja na diretoria, do conhecimento, a experiência dele, para lidar com o treinador, grupo de jogadores, lidar com a torcida. É muito importante um coordenador técnico, ainda mais ele sendo o Felipão, o maior treinador da história do Grêmio, um ídolo que a gente tem. Beleza? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.